Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre The Ritual on Wailing Island. Eu lembro de uma época de quando... Eu lembro da época quando eu era moleque, que eu ia na locadora e alugava uns jogos pela capa, assim. Tipo, nessa época eu tinha o PlayStation 1 e o Super Nintendo. Tinha pouca coisa do PlayStation 1 ainda, mas do Super Nintendo eu lembro que tinha uns jogos esquisitos, e foi assim que eu me deparei com tipo Zombies Ate My Neighbors e tal. Mas eu também caí em uns jogos de PlayStation 1, tipo um chamado Dark Messiah, que eram uns jogos de terror muito esquisitos e que eu gostava por isso. Tinha essa sensação de, meu Deus, nunca vi isso antes. E isso é uma coisa que acaba sendo cada vez menos normal de acontecer, mas que tem alguns jogos que não que eles façam isso de novo, mas eles trazem de volta essa sensação de você ir numa locadora e pegar um jogo aleatório e se deparar com alguma coisa legal e inesperada. Esse The Ritual on Alien Island é um jogo canadense de uma produtora chamada Zema Games, que é pouco, acho que são 4 ou 5 pessoas. E ele pode parecer simples a princípio, mas eu acho que ele é muito válido por uma série de aspectos. Você começa jogando com você joga, com uma menina chamada Moira Island, e aí você já vê Moira Wailing, que você já vê que ela tem uma relação com o título do jogo e que talvez ela tenha uma relação ainda maior com essa ilha para onde ela está indo no começo. Ela está num barco, numa tempestade. Quando ela chega nessa ilha, você descobre que ela é neta do dono dessa ilha. E ele faleceu e deixou essa ilha de herança e outras coisas, outros bens de herança para ela e outros familiares. Se não me engano, é a irmã gêmea dela, o primo e o tio. E esses parentes já chegaram na ilha quando você está lá. Então, a princípio, quando você chega lá, você dá de cara com um bilhete que os familiares já foram até a casa e você tem que ir até lá, e o jogo é bem direto mesmo. Ele é a perspectiva em primeira pessoa, os gráficos não são grandes coisas, mas ele tem um climão legal. Você chega lá de noite, claro, e tá chovendo, claro, e você vai andando pelo mato e aí você já vai sentindo algumas coisas bizarras acontecendo, como vozes na floresta, coisas extremamente clichês de filmes de terror, de jogos de terror, mas que trazem essa coisa de quando você era moleque e não via isso com tanta frequência. Eu nunca tinha visto isso antes. Esse jogo faz isso. Então, assim, em termos de gameplay, ele é bem simples, ele não é um FPX, um Walking Simulator necessariamente, porque ele tem umas sequências de perseguição, você morre. Então quando você chega, você também vê o seu corpo, né? Você olha para baixo, você vê, então você tem um certo peso ali, você corre, você cansa e tal. Então quando você chega nessa casa no alto da montanha, você vê que, bom, deu tudo errado, os caras não tem ninguém lá e você encontra só sangue e umas coisas muito pesadas a princípio, assim. Eu não pensei que eu fosse ficar tão impactado de cara, porque esse jogo ele faz uso de umas figuras pagãs de forma assim escancarada. Ele coloca pentagrama de ponta cabeça na parede escrito em sangue, rituais com velas e sacrifícios de animais e tal. Então você vê tudo isso, claro que os gráficos não são nada impressionantes, mas ainda assim tem esse poderio imagético que se já remete a todas essas coisas que você tem na sua cabeça relacionadas a essas bizarrices e essas coisas que te lembram filmes do tipo O Homem de Palha, assim. O jogo, ele, a partir daí, traz os parentes dela, da Moira, que são ressuscitados por essa seita celta, tenho quase certeza que de pessoas que estão atrás do seu sangue, assim, porque o seu sangue é um sangue ancestral, e na real o seu avô é um grandíssimo filho da mãe, assim, por ter meio que vendido você e toda a sua família para essa seita. Isso é um spoiler leve, porque você já descobre isso em umas cartas do começo do jogo. E o jogo é legal porque é basicamente um jogo de fuga. Então, a partir desse momento que você chega nessa casa, você fica o tempo todo fugindo dessa seita. E são umas pessoas... É tudo muito clássico, com manto, capuz, e ficam falando cânticos lá no meio da floresta, e aquelas coisas macabras, e tacam fogo em pessoas, e essas pessoas voltam à vida e te perseguem. Então, ele tem todos os elementos clássicos de filmes e de jogos de terror ali, numa aventura rápida, mas satisfatória, e ele tem uns quick time events, às vezes, quando você está sendo perseguido. É um jogo que ele não tem nada de excepcional, ele não faz nada de novo, mas eu achei uma grata surpresa e ele é bem baratinho, então ele tá meio que vindo nessas baseadas de jogos de terror, que às vezes tem, sei lá, 5, 6 num mês, então eu acho que ele se destaca por conta do lugar que se passa e de trazer esses elementos gráficos ritualísticos que não é tão normal assim de se ver. Eu acho que o último jogo que eu vi isso assim de forma tão escancarada foi o primeiro Amnesia,
o Dark Descent, que ainda assim ele apresentava coisas ritualísticas mais próprias do próprio jogo, criadas pro jogo. Nesse caso não, são coisas que qualquer pessoa, por mais alheia à religião que ela seja, ela vai olhar e falar, cacete, que é isso, sabe? Se impactar de alguma forma. Então esse jogo, ele foge da ideia de muitos jogos de terror de simplesmente caminhar, acompanhar uma narrativa e tentar ficar imerso nessa história, mas ele traz realmente sequências de perseguição assustadoras e uma história legal, assim, porque você acaba querendo que a Moira sobreviva e que ela salve o máximo possível de parentes dela que estão nessa ilha. Eu não sei se é possível salvar todos, mas eu sei que tem variáveis de final de acordo com quem você ajuda ou não. Então é legal por isso. E a figura do líder da seita é uma coisa meio primata, homem das cavernas, meio monstruosa, assim. É bem boa essa sequência de perseguição. E assim, como eu falei, esse jogo ele remete muito a esse filme, O Homem de Palha, que é um dos maiores clássicos do cinema de horror britânico, com Christopher Lee, porque ele apresenta... O filme faz isso muito melhor, claro, porque o jogo é mais curto, e o filme ele apresenta uma situação muito comum e coloca nessa situação comum, que é uma pessoa que vai atrás de terras em um lugar isolado e se depara com uma seita de pessoas que vivem de forma própria, isoladamente, e cultuam um deus ancestral. E isso é legal, esse embate de realidade que a gente conhece com esse quê sobrenatural, ancestral e tal. Então esse jogo ele remete muito a esse Homem de Palha, Wicker Man. Então vale a pena por isso e por outros motivos também.